Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Como vocês sabem, eu tenho aqui o problema do telhado que faz barulho. E fazer as lives nesse período agora de chuva está bastante complicado. Então, hoje eu estou gravando essa live, estou aqui durante o dia gravando e ela vai ser publicada à noite como estreia, né? E a gente vai poder inclusive interagir no chat aí com vocês. Eu digo a gente porque hoje eu tenho uma convidada especial aqui. Peraí, eu já vou chamá-la. Aguenta a mão aí, peraí. Então, essa convidada, ela é uma querida e a gente vai falar hoje sobre marcenaria, logicamente, né? Os três pilares aí que conduzem a marcenaria fina ou qualquer abordagem da marcenaria. E quem acompanha a oficina de casa, logicamente vai conhecê-la, né? Entra aí, Paula. Já pode? Já pode. Voltei! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Semana passada a gente teve aqui a visita de um aluno, o Marco Antônio, e hoje a gente está aqui com essa figura incrível, que manja muito, né, de um assunto que vocês já vão saber. E então, assim, a ideia dessa live hoje é justamente a gente falar sobre marcenaria e esses pontos que conduzem, né, que comandam a marcenaria. Eu tenho a minha história na marcenaria, a Paula tem a história dela, né? A gente vai misturar isso um pouquinho e eu acho que vai ser muito legal dividir essas experiências com vocês. Eu queria que você deixasse aí o seu like pra gente, né? Coloca no chat se você tem alguma dúvida em relação ao que a gente estiver falando, como a gente vai estar interagindo com vocês na hora da live. Então, a gente responde as perguntas aí, e se você assistiu essa live depois que ela terminou, né, você pode deixar a sua dúvida nos comentários, tá certo? Então, já deixa aí no chat se você já mexe com marcenaria, se você é nosso aluno, tá certo? Eu sei que tem vários alunos nossos aí, inclusive alunos nossos, né? E então, assim, vai ser muito legal, tá certo? Eu falei de você deixar o like, que isso é importante para o canal, né? Para divulgar o vídeo, ele aparecer para mais pessoas, mas também compartilhar o vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais, isso também é importante. E principalmente se você não é inscrito no nosso canal, eu digo Oficina de Casa, e no canal dela também, que é a Pauleira Guitars, se inscreva nos dois canais, tá certo? Ajude aí a gente a potencializar esse conhecimento, essas informações que a gente está trazendo para vocês. Como a gente começa? Bom, quem não conhece, eu vou deixar você se apresentar, acho que é melhor, né? Manda lá. Eu acho que algumas pessoas ainda não me viram por aqui, algumas já, mas eu sou a Pauleira, meu nome é Paula, o pessoal me chama de Pauleira, e eu tenho uma empresa chamada Pauleira. Eu faço guitarras e customizo, além de outros serviços, né? Então eu comecei faz uns 15 anos, mas não vamos falar de datas, né? Faz um tempo. Faz um tempo aí. Um bom tempo. Comecei construindo minha primeira guitarra. Gente, como foi difícil fazer isso. Lixando muito processo, muita coisa. No final, olha só, Marcelo, quando eu terminei minha primeira guitarra, eu pensava, nem vou mais fazer guitarra, só vou fazer essa. Até agora eu tô fazendo guitarra. Até agora, né? Faz um tempinho Você já. vê como as coisas mudam, né? Como as coisas... É interessante porque a gente vê vários alunos, né? Vocês aí, vários dos nossos alunos que... se descobrem na marcenaria, né? E a gente vê esse processo todo acontecendo, de muitos de vocês ganhando dinheiro, vira e mexe estão colocando lá no Telegram, o cliente me pediu isso, quanto eu cobro, como é que eu faço, tô na dúvida. Ou seja, é um movimento até de mudança de vida, né? Com certeza. De fazer acontecer. Muita gente mudou muito, né? A qualidade de vida, não só pessoal, profissional, emocional mesmo, né? Porque você descobre uma coisa que te agrada e que te faz feliz e você segue nela. Muitas vezes tem gente que segue em paralelo, outros já entram com tudo na questão profissional da coisa, e independente de qualquer situação, a gente está aqui para inspirar, ensinar e compartilhar a nossa experiência com isso, para que vocês possam encontrar um caminho bacana também. Legal, é isso aí. Bom, vamos começar a falar dessa abordagem de hoje em relação à marcenaria.
A marcenaria é um universo muito amplo, muito vasto, né? Ela está presente em muitas áreas diferentes, né? Então eu vou enumerar algumas aqui. A gente tem móveis planejados, tem móveis de marcenaria fina, onde você envolve madeira maciça com compensado, por exemplo, a combinação. Você tem a parte de móveis rústicos, aí você usa madeira de demolição. Ou seja, são diversos universos diferentes em que a madeira está ali, está presente, né? E aí, para você entrar nesses universos, você tem marchetaria, você tem entalhe, você tem escultura, você tem torneamento, né? Bom, enfim, são inúmeras áreas diferentes. Agora, o processo da madeira, né, o processamento da madeira, os métodos e processos, eles podem mudar em função do material que você está usando, da madeira que você está trabalhando, mas eles mudam relativamente pouco, né? Sim, Vai, talvez, por exemplo, o MDF tem alguns detalhes aí que você precisa prestar atenção na hora de cortar, na hora de beneficiar, que é um pouco diferente talvez da madeira maciça, né? Mas dentro de todos esses universos da madeira, a gente tem aí 3 pontos que são muito importantes. E eu sempre digo, né, nos lives, nos vídeos, que marcenaria é precisão. Né? Não adianta você querer fazer meia boca, porque vai dar zica, vai aparecer, e tudo que fica em evidência cresce aos olhos, né? Então, se é um defeito, um problema, isso realmente fica muito evidente. Às vezes a gente tem pressa, né, para terminar alguma coisa e aquela ansiedade para ver a coisa pronta, porque tem alguns processos desse projeto que a gente fica muito tempo mesmo, e é normal, né, para todo mundo, né? E dá aquela gastura e você quer ver a coisa pronta. Isso acontece demais na minha área, que você tem um cliente envolvido também, né, esperando, e o processo é igual, o tempo é igual para fazer certo e para fazer errado, né? Exatamente. Assim como tem o cliente de guitarra, tem o cliente de móvel planejado, tem o cliente de marcenaria fina e por aí vai. Então, a gente vai falar um pouquinho desses três pilares aí, né, que a gente enumerou aqui, justamente para mostrar para você que, assim, primeiro, não existe milagre, existe bastante suor, né? Mas é um suor delicioso, é um suor que faz você construir, produzir, criar, né? O projeto é o primeiro dos pilares, certo? É o início de tudo. Então, quando você digamos que você vai fazer o armário planejado para um cliente, né? Se você não tiver um projeto bem definido, um projeto bem detalhado, é o ponto de partida, é ali que vai nortear as suas ações na sequência. Né? Você quer falar um pouquinho de projeto? Acho que de repente até dentro do seu universo, né? Eu vou pegar água enquanto você fala. Bom, na luthieria, também, assim como em muitas outras áreas, a gente parte de um projeto, né? No meu caso, eu trabalho com construções, os projetos que a gente começa do zero, da prancha de madeira bruta até a guitarra final, e também existem as customizações, que também envolvem projetos por conterem processos que muitas vezes a gente nem sabe como fazer, a gente precisa aprender e criar um novo método para isso, né? Então, o projeto de você saber medidas, saber quais peças você vai usar, o acabamento, o desenho, até o peso, a anatomia, tudo isso, tudo que você puder colocar antes para você entender o seu modelo final de qualquer peça que você estiver fazendo, ele vai te equilibrar durante o processo, né? Você vai ter um norte, você vai saber escolher melhores técnicas. Por mais que você mude no meio desse caminho, você vai ter uma orientação inicial. E eu acho que isso é muito importante para todas as situações, não só para a minha de luthieria, né? Eu vou criar um instrumento, você tem todas as medidas dele. Um baixo, ele tem outra dimensão em relação a uma guitarra, ou um violão, ou uma guitar box, ou um mandolim, enfim, né? Então, tudo isso, qualquer erro aí... do projeto. E aí afeta o timbre também, não é nem só um projeto físico. Um projeto estacionário, é uma coisa que a pessoa está usando e que vai envolver outras atividades, que é a atividade sonora, né? Você está tocando e está ouvindo, né? Uhum. Então você tem que respeitar algumas medidas para que isso funcione para você e para quem está ouvindo, principalmente. E aí a interferência dos materiais no som também, né? No projeto. Tem a escolha dos materiais que... aí tem aquela polêmica de madeira afetar o timbre, tudo. Eu não gostaria de entrar nisso agora, mas rola bastante por aí.
apesar de terem captadores envolvidos em instrumentos elétricos, né, como a guitarra, o baixo, que envolve o captador. Então, a escolha da madeira é importante até não só pelo timbre que você quer alcançar, e para isso você tem muitas referências de mercado que já utilizaram uma fórmula para chegar em determinado resultado. Você pode seguir isso como referência e fazer seus testes também, se for o caso. Esqueci o que eu estava falando agora. Qual que era a próxima? Não, a gente está falando do projeto. Da escolha da madeira, lembrei. Da madeira é voltando, que tem a resistência também, né? Porque você vai ter um braço de guitarra que vai aguentar uma tensão de cordas ali, por exemplo. E aquele braço e aquela madeira precisa ser resistente o suficiente para tudo isso acontecer. E você ter um bom produto no final. Legal. Agora, vocês acompanham a Oficina de Casa. A Oficina de Casa está há 10 anos aqui produzindo conteúdo sobre faça você mesmo, sobre marcenaria. E o que acontece? Eu diria que 95% das coisas que eu apresento aqui na Oficina de Casa eu nunca fiz. Mas o que acontece? Eu tenho a bagagem de conhecimento, a bagagem técnica e principalmente a visão para olhar uma coisa e falar, puxa, eu vou fazer isso, eu vou criar, eu vou fazer esse projeto diferente. Por quê? Porque eu vou juntando todas as caixinhas que eu tenho dentro de mim, com cada informação diferente, justamente para poder chegar naquele resultado final, né? O universo da guitarra é um universo bastante específico, né? Muito específico. E é interessante a história dela porque quando nós criamos essa parceria, né? Quem não sabe, nós temos um curso de como fazer guitarras em casa. Oficina de Casa, né? Em parceria com a Paula. Então, nesse curso, a proposta é justamente fazer a sua guitarra usando poucas ferramentas, né? E você materializar esse sonho, materializar esse projeto, né? E de repente até isso se tornar uma profissão para você. Inclusive tem alunos nossos que, muitos estão que já entrando nessa migraram para a luthieria como uma profissão mesmo, né? Então, qual é a questão aí? Conta um pouquinho da sua história a respeito de como era a sua visão da luthieria no início. Aí você, num certo momento, teve o contato com a Oficina de Casa, que tem uma outra abordagem, né? E depois eu vou falar a minha versão disso, né? Gostei. É legal isso, porque assim, a gente está falando de assuntos que envolvem madeira, certo? Eu tenho aqui um monte de projetos e tal, e ela, guitarra, baixo... E o que tem em comum aí? A madeira. E a nossa experiência para chegar num resultado bem próximo, né? Mudando o quê? Mudando projetos apenas, né? O objeto que a gente tem a relação, né? Quando eu comecei na luthieria, eu comecei fazendo um curso para entender da guitarra em si, né? Que eram as técnicas, medidas, captadores, madeiras, coisas do universo da luthieria, regulagens, até a construção também aprendi a fazer. E, como eu disse, quase que eu desisti, né, no começo, quando eu terminei minha guitarra, mas acabei seguindo, né, eu abri minha própria oficina, fui prestando serviços, só que nesse decorrer eu criei o meu objetivo de se oferecer guitarras customizadas, instrumentos únicos, e eu comecei a sentir dificuldade, porque eu não tinha esse ensinamento, eu não tinha conhecimento desse mundo da marcenaria. E qual tipo de conhecimento? Como operar uma máquina, que máquina que eu posso operar para fazer diversas atividades, como cortar o braço, por exemplo. Existem várias formas de se cortar uma madeira para o braço, que para marcenaria é tranquilo, para mim só existia uma, que era na serra de fita. Tá. Entendeu? Então, eu senti essa necessidade de ter esses assuntos comigo, de poder conhecer mais, né? Então, eu sempre fui procurando outras soluções. A tupia também usava muito pouco, então... Ia mais no formão, furadeira, para fazer cavidade. Isso demorava muito, só que eu estava prestando serviço. Então, ao mesmo tempo que eu queria ser um pouco mais ágil e eficiente, eu queria aprender outras coisas e não fazer só aquilo ali porque falaram que era assim. Então eu falava, por que estão fazendo assim? Como que se faz? Como que se chega nesse conhecimento, né? Então minhas buscas foram todas voltadas para esse meio. Tanto é que na época, Marcelo, eu descobri o canal de vocês
Quando você fez aquele desengrosso, não é? Com a tupia, que fez a mesa. Pra nivelar a peça com a tupia. Porque eu não tinha desengrosso, gente. Tá. Então é muito difícil. Nem todos os... Existem fornecedores para madeiras, para guitarras, que o cara manda beneficiado para você. Mas tem os que não. Tá. Às vezes você vai lá na madeireira, compra a sua tora e você quer prancha fazer... de madeira, ela tá bruta, você tem que beneficiar. E aí eu achei aquele gig que ele fez no canal faz um tempinho já também. E eu falei, nossa, que fantástico, eu posso fazer isso em casa, né? E ele tinha as medidas lá, tudo. Falei, e vendo esse vídeo, falei, putz, eu queria ser que nem esses caras aí. E tipo, ele nem me conhecia, eu nem sabia que eu existia. É verdade. Eu nem tinha canal no YouTube, eu tinha muito blog, eu escrevia muito tutorial, trabalhei muito no Facebook, assim, de divulgação, e sempre coloquei os bastidores e fui caminhando até chegar no momento que eles me descobriram sem querer. E aí o Ney me convidou para fazer parte aqui da equipe Oficina de Casa e criar um curso cheio de informações que associam tudo isso que eu queria ter associado, que é a luthieria com a marcenaria, e que vale para muitas outras coisas, não só para a luthieria, né? Então o conhecimento, quanto mais você conhece de uma técnica, seja ela manual, seja com máquina, enfim, você tem muito mais capacidade de criar uma solução, né? Ou criar uma coisa nova, inclusive. Então, isso que ela está falando já entra no segundo tópico, né? No segundo pilar que eu considero, que é justamente você juntar todo esse conhecimento de formas diferentes de fazer a mesma coisa, de possibilidades diferentes, e você ter essa visão, né? E na hora que você vai processar, né, o seu móvel, você vai realizar ali os métodos e processos, você tem agilidade para se amoldar ao que você tem na sua mão. Por isso que a ideia de fazer o curso usando poucas ferramentas é justamente essa, mostrar que é possível. E tem ações, principalmente na questão da guitarra, que você não vai fazer numa serra circular de bancada, você não vai fazer numa serra meia esquadria. Imagina você com uma guitarra que você, por exemplo, ela faz muita customização, então ela tem uma guitarra já pronta. Às vezes ela precisa fazer um corte, alguma coisa. Se ela vai fazer isso, por exemplo, numa serra circular de bancada, assim, o risco é muito grande, né, de causar algum problema, de dar alguma zica, né? Exatamente. Então ela tem que ir para um lado seguro, né, de repente de fazer com uma máquina manual ou fazer manualmente mesmo, com uma ferramenta manual. Então isso já entra no segundo pilar aí, que é essa junção de conhecimento, né, essas caixinhas. Exatamente. Né? E assim, abordando áreas diferentes também, né? Não só madeira, ferramenta, mas talvez outras possibilidades que vão te dando, vamos dizer, um manancial de conhecimento maior, né? Com certeza, tanto é que hoje minhas referências, antes eu pesquisava muito sobre luthieria, o cara quer fazer um inlay, por exemplo. Então eu ia ver como que aquele luthier fazia um inlay. Só que eu ficava sempre buscando os luthiers fazendo tais coisas, porque é a busca fácil, rápida e que está dentro do que você está fazendo. Só que depois eu comecei a buscar as técnicas de, sei lá, usar formão na madeira, como utilizar a Dremel, Dremel, né? A microretífica. A microretífica. Que bits que eu posso usar, para que eles servem, como que eu posso desenhar de forma legal, preparar madeira para fazer a cavidade, enfim. Você vai procurando outras áreas, tudo isso se amplia de uma forma que você começa a criar até outras ideias para a coisa, né? Então esse é o meu universo da customização. Minhas referências hoje estão nas áreas de marcenaria, artesanato, do it yourself, coisas assim completamente fora da... Lidar com outros materiais, tipo metal, acrílico, trabalho muito com acrílico, metal, madeira, que mais? Plásticos em geral. E aí, então, isso acaba o quê? Isso acaba juntando diversas expertises diferentes que a gente está dentro do universo do faça você mesmo, né? Então, eu sempre vi o Oficina de Casa como um universo do faça você mesmo, do do it yourself, justamente podendo misturar materiais, podendo misturar possibilidades, né? E não só na madeira, né? Então você misturar madeira com metal, madeira com acrílico, madeira com vidro, né? A madeira, ela é vamos dizer, um material mais acessível e mais, talvez, tranquilo de se mexer. Mas os outros também são, é só você aprender a técnica, né? Então, olha, eu falei do primeiro pilar, que é o projeto, que ele vai nortear tudo, certo? O segundo é justamente esse manancial de informação, né, de conhecimento,
para você fazer a coisa com a maior precisão possível, né? Depende, assim, isso em função do recurso que você tem de conhecimento, de máquina, de ferramenta, justamente para você fazer com sucesso o que você está fazendo, né? No mínimo confortável para chegar num resultado satisfatório, né? Você trabalhar com confiança, você trabalhar com... Você nunca vai ter todo o conhecimento, mas na hora que você está mexendo na coisa, você vai desenvolvendo esse repertório e vai criando a experiência que vai fazer parte do que você quer, do que você faz, ou até do que você vende e oferece, né? A Paula tem vamos dizer, a característica de ser muito procurada por causa das customizações, ou seja, o que é uma customização? Vamos dizer, uma releitura da peça, é uma mudança, né? E isso tem que ter muita, vamos dizer, conhecimento e coragem de mexer, porque você está mexendo... Coragem, principalmente. Porque você está mexendo numa peça pronta, né? Então, assim, o que você for fazer é aquilo, não tem um plano B, né? O plano B vai ser, de repente, de você não deu certo, você vai ter que corrigir, mudar a trajetória, e aí você tem que ter mais jogo de cintura ainda, né? E isso é muito legal você adquirir dentro do universo da marcenaria, justamente para você ter jogo de cintura na hora que dá um problema, né? Se você está fazendo para você, é hobby, né? Ó, tá tocando o sino. Se você está fazendo para você e é hobby, se você errar, é tranquilo, né? Mas se você está fazendo, por exemplo, um serviço para um cliente e você erra, você vai ter que aí administrar prejuízo, né? Prazo, ansiedade no coração, que é o que mais pega. Nos clientes, né? Exatamente, tem uma questão aí de administrar tudo isso. Então, essa questão de você, quanto mais seguro você estiver no que você está fazendo, melhor vai ser para você. Por isso que tem a questão do protótipo, do teste, assim, de fazer realmente testes, às vezes. Eu estou sempre fazendo teste, né? Eu vou fazer, por exemplo, isso aqui eu mostrei em uma das lives, mostrei um encaixe dessas peças sendo feito com a serra circular manual. Aqui montei um gabarito e fiz. E aqui, olha, montei uma ideia de base de mesa, né? Aqui está uma proporção pequena. E a ideia disso aqui, o que é? É entrar super justo, para não ter jogo, para ficar firme, né? Então, o que é isso? É a precisão, né? E como você chega nessa precisão? Como você posiciona a lâmina para fazer o corte exatamente onde você quer, né? Tudo tem uma história, tem um desenrolar, né? Eu vou ser sincero, o primeiro que eu fiz aqui, uma das peças, eu cortei e ficou folgado, né? Eu tive que fazer o quê? Pegar, trocar a peça, fazer outra. Então, o que acontece? Quando você fala do projeto é uma coisa, né? Quando você vai... Ela estava falando isso, né? Você desenha uma guitarra, é no 2D. Quando você põe volume nisso, putz, aí... E tem o fator humano também, né? Você tá mexendo ali com uma tupia ou sei lá, um próprio formão. Você, por mais que você desenhe e calcule ali, não tá na precisão. E, sei lá, pode ter essa folga, que nem você disse, deu uma folga aqui, eu tô fazendo às vezes um encaixe de um instrumento, calculei perfeito, mas na hora que eu fiz ali, sei lá, com a tupia, saiu pelimetricamente a mais. Um cabelinho e o negócio não tem como, né? Exatamente. Bom, e aí o terceiro pilar que a gente considera importante dentro de tudo isso é a questão do acabamento, né? Então uma coisa está ligada na outra, né? Você vai projetar direito, você tem que projetar direito, né? Esse projeto vai gerar as suas ações em relação a tudo, né? A construção do projeto mesmo, a elaboração dele. Mas tem um detalhe que esse lance de projeto, muita gente já... O que vem na cabeça? Desenho, né? Desenho técnico. Nem todo mundo sabe fazer desenho técnico, mas acho que se você tem uma ideia, sei lá, vou usar tais peças, tais madeiras, tal acabamento e tal coisa para fazer esse objeto, você já tem o norte. Tá. Né? Você não precisa ter um desenho técnico todo definido, a não ser que a peça envolva muitas medidas técnicas para que você faça o corte. Né? Uhum. Mas você tem que ter um rumo, né? Você tem que ter um roteiro do que você vai fazer com o seu projeto. E isso é uma das coisas mais importantes, né? Eu tenho uma característica, sempre tive na minha vida, sempre de procurar aproveitar materiais, né? Eu sempre tive um olhar muito, muito preciso
como eu trabalhei 30 anos com obra, com arquitetura, construção, eu sempre estive lidando com materiais. Então, eu fazia uma reforma, por exemplo, saía madeira, saía batente, saía um monte de coisa. Aí Guardava tudo? Eu guardava, eu fui guardando. Então, assim, com isso eu fui fazendo o quê? Em vez de criar o projeto e aí ir atrás do material, eu sempre fiz o inverso. Eu pegava o material, aí analisava o que eu poderia fazer com ele. E aí sim eu gerava o projeto, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho essa madeira, essa viga e tal, o que eu vou fazer isso? Por exemplo, essa bancada aqui, que agora está coberta aqui com um tecido, ela foi feita com três pernas de batente, né? Batente de um apartamento antigo na Avenida Angélica, em São Paulo, que eu reformei. Isso era um portal, o batente não tinha rebaixo, era só uma guarnição do vão grande, né? E aí derrubei, eu fechei esse vão, né? Fechei com alvenaria. E essa madeira lá paradinha, eu falei pro cliente, pô, essa madeira aqui eu posso pegar se você quer tal? Não, pode dar área. Isso ia pra caçamba, né? Foi pro meu carro. Deu certo? Pô, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Virou a bancada. Uma viagem só você fez? Uma viagem só. Essas madeiras e outras. Ah, sabia que tinha coisa. Eu tinha, na época, uma Santana Quantum, nossa, cabia, um caminhão, cabia. nossa, é bem legal. E é legal isso, né, que você dá uma releitura nas coisas, isso aqui é uma viga de uma pranchona de peroba, né, então as pessoas têm que treinar o olhar, né. Toda vez que eu venho pra cá na oficina do Marcelo, eu fico de olho nas caçambas aqui do bairro. Então, hora eu vou... Porque você pega casas antigas e tudo que são reformadas, né? Quando a pessoa não tem esse olhar, vai tudo para caçamba, vai coisa muito boa, né? Ah, mas é lixo, não é lixo, é material, né? Então, aí você faz assim, eu faço o seguinte raciocínio. Se eu for na loja comprar exatamente essas 3 pranchas que eu tenho aqui, quanto eu vou gastar? E aí você vê vamos dizer, o salto, né? De tipo, certamente... sei lá, em torno dos R$1.000, não sei, não tenho a noção agora. E eu estou pegando a situação de graça, né? E aí o que é? Lixa, passa uma tupia, passa um desengrosso. Ou usa aquele jig que você está lá no seu canal. Exatamente, né? Você tá com a peça ali, a madeira boa, super seca, no jeito para ser trabalhada, né? Então, é interessante essa dinâmica, né? Eu queria pedir de novo para você deixar aí o seu like se você está chegando aqui na nossa live. E se você não é inscrito na Oficina de Casa, se inscreva no canal da Paula, Pauleira Guitars. Ela tem um canal no YouTube, tem um canal e tem também o perfil dela no Instagram, tá Isso certo? aí, pode procurar Pauleira lá que vocês vão me achar. E pode pezinho. É um pezinho. É um pezinho. E pode seguir também a Oficina de Casa nas redes sociais também. Facebook, o Instagram, tá certo? E deixa like e compartilha esse vídeo, né? Tudo isso são ações que ajudam a potencializar esse conteúdo que a gente está fazendo aqui para vocês. Eu pus aqui algumas peças da Oficina de Casa, né? Que a gente fez no decorrer do tempo. Cada uma delas tem alguma característica diferente, né? E sempre chegando na questão da precisão, né? Mas a questão do acabamento, né? Que seria o terceiro pilar, né? Então, vou dar um exemplo, né? Antes da gente, por exemplo, falar um pouco do universo da Paula. Você pega qualquer móvel que você vá fazer, seja ele de MDF, seja de madeira maciça, o visual dele, o final... É o acabamento, né? Então, assim, se você fizer um armário de MDF e as fitas de borda não estiverem perfeitas, o corte da madeira tiver quebradinhos, tudo isso, né, cresce aos olhos. São a junção de vários pequenos detalhes vão somando e transformando o projeto numa coisa ruim Exatamente. Então, assim, essa atenção com o acabamento, ela é absurda, né? Ela tem que ser absurda, porque ela tem que ser perfeita. Eu sei que o perfeccionismo é até vamos dizer, uma característica que te segura, né? Te amarra, porque você fica tão preso no perfeccionismo e às vezes acaba até não agindo, né? Não fazendo as coisas.
Mas no caso da marcenaria, você tem que ser o mais perfeccionista possível para você não ter problema, né? E isso acontece a mesma coisa com o universo da guitarra, né? Principalmente, né? Porque ali já é meio que imperdoável você ter riscos de lixa, por exemplo, num acabamento, ter aplicação de verniz mal feito, que aparece casca de laranja, que no carro é uma coisa, na guitarra é outra. Apesar de não fazer diferença tecnicamente, mas visualmente, o público que consome instrumentos musicais é muito mais exigente. Sim. Né? Então, o trabalho é bem pesado e com o passar do tempo, cara, chega uma hora que você fica injuriado, fica angustiado, porque lixa e só lixa. Né? Então, essa parte de pensar num projeto e ir construindo ele para que o acabamento seja mais suave é uma boa opção. Né? Você já ir durante os processos, as etapas, preparando a peça para que no acabamento você não tenha essa angústia, até porque o acabamento é a parte final. Você já quer ver a coisa pronta e ela já está quase pronta na sua frente, faltando muito pouco, né? É o visual final mesmo. Né? Então, você saber escolher uma lixa boa, saber lixar, ou até uma lixadeira que resolva determinada situação, ou a peça, o suporte da lixa para você usar, a força que você aplica. Tudo isso, assim, no começo, para quem está começando, você começa a ficar um pouco pesado. Tanto é que eu te falei no começo, né? Quase que eu desisti de fazer guitarra porque lixava muito e cansou. Mas quando você vai se envolvendo e aprendendo as técnicas, isso começa a ficar até divertido de se fazer, né? Então você começa a ver o resultado mais rápido, você começa a até ter outras atividades, sei lá, tô lixando, tô ouvindo um podcast, tô vendo as lives da oficina de casa, então você se torna mais produtivo. Então o lance é não desmotivar na hora que tá acabando, porque é aí que mora o perigo. Então, eu acho que inclusive você vendo o resultado, né, isso também anima, né? Com certeza. Você vê a peça, e principalmente quando você entrega a peça para o cliente, por exemplo, que ele pira, né, com a coisa pronta, isso alimenta a alma, né? Ah, com certeza. É o que, na verdade, paga todo o seu trabalho, aquele trabalho que você não soma no orçamento, é a felicidade, a alegria, a satisfação que pagam esse bastidor todo de sofrimento, entre aspas. Vai. Uhum. Eu sei que tem alunos nossos assistindo a live, inclusive alunos de marcenaria e alunos de luthieria. Então é assim, coloca aí no chat a sua dúvida, que a gente vai estar interagindo com vocês, né, na hora que essa live gravada acontecer. E se você chegou depois que terminou o chat, coloca a sua dúvida nos comentários do vídeo, tá? Que eu ou a Paula vamos responder. Se a coisa for bem técnica em termos de luthieria, é ela que vai responder, tá certo? O que eu ia falar? O que eu ia falar? Finge que parou a internet. Parou a internet. Não, eu estava falando das diversas técnicas, né? Eu estava conversando com a Paula e ela disse que ela teve várias fases dentro da luthieria, né? Que é o universo da marcenaria que ela atua. E essas fases elas vieram mudando justamente porque ela foi buscar novas possibilidades para ela trazer para a luthieria, né? Então, por exemplo, dentro da marcenaria, se você resolve criar uma peça diferente, fazer uma peça modelada, curvada e tudo mais, você tem que se colocar desafios o quê? De técnicas diferentes, de trabalhar a madeira de uma outra forma, né? E isso é muito rico, é muito gostoso, né? Eu estou falando isso por mim, eu acho muito legal. E aí o principal de tudo é o erro, né? Quanto mais você erra, mais você está aprendendo, porque você começa a entender como funciona lá a modelagem da madeira, ou você está esculpindo a madeira. E isso vai de encontro o quê? Ao que ela faz muito, que é a customização, né? Uma coisa é você construir, você pensou no projeto, pensou em todos os métodos e processos, acabou a peça e ficou pronta. Outra coisa é a customização. Que muitas vezes é um caminho sem volta, é um tiro só, né? Você tem aquilo para resolver. Muitas vezes você não pode fazer testes em cima de uma peça já pronta. Então você tem que testar fora e nem sempre você consegue fazer esse teste por completo, porque vai faltar a dimensão e as propriedades do instrumento no qual você está mexendo. Então é bem tenso, para falar a verdade, né? Assim, o aprendizado dá um salto quando você consegue colocar esse desafio, vencer o medo, a ansiedade, toda a angústia criada
por uma coisa que você não encontra como se faz, um passo a passo, né? Tá. Então, muitas etapas você tem que criar a condição para que ela aconteça, né? E muitos dos meus clientes me procuram para fazer coisas assim que eles inventam na cabeça deles, né? Algumas eu não me meto, mas outras eu acho bacana arriscar até para eu mesmo aprender e criar mais experiências, né? Ter mais conhecimentos, procurar coisas novas. Esse lance de se atirar, né? De ter a coragem de fazer e tal, você tem que lidar com coisas suas, né? Você tem que lidar com medo, né? O medo o medo de errar, né? Você tem que lidar com a sua expectativa, né? Que mais? Você tem vários pontos aí seus, né? Que você precisa vencer, né? E principalmente arriscar, se atirar, né? Lógico, com responsabilidade, né? Essa questão do teste, ela ajuda muito, né? Ela ajuda muito porque cria confiança, né? Cria confiança, te abre novas possibilidades e às vezes você até descobre possibilidades novas quando você faz um teste, muitas vezes isso acontece. E aí isso é muito legal, porque você pode colocar, né? Imagina. Tudo que existe de conhecimento humano que está aí à disposição, isso foi pensado e criado por alguém, né? Hoje você tem a internet, você coloca lá no Google como fazer isso, né? Acho que é a palavra mais procurada, a pesquisa mais procurada que tem, como, né, fazer, como... Guitarras. E o que acontece? Você tem hoje um manancial aí à sua disposição, né? Mas isso nasceu da cabeça de alguém pensou, alguém errou, né? Errou muito até chegar e se desenvolver. Então é um processo, né? Um processo que passa aí por esses 3 pilares. E o erro realmente ele é importante, ele faz parte e você precisa vencer o medo de errar. Isso é fato, para mim né? já passou batido, porque muitas vezes você não pode errar mesmo, mas você vai errar em algum ponto, e esse ponto você tem que pensar que ele tem que ser corrigível. E lógico que para fazer tudo isso com risco, tem que ter uma certa experiência, mas ao mesmo tempo você precisa construir essa experiência, né? Sim. Muitos amigos luthiers falam assim, para fazer tal atividade no instrumento, você precisa ter experiência. Como é que você vai ter experiência? Me conta. Você vai lá comprar uma guitarra para você ter experiência com ela? É difícil isso, né? Lógico que você tem que ter feito em alguma coisa não comprometedora. Um teste numa guitarra, num outro instrumento. Mas, cara, se toda situação você precisar recriar mesmo, você não fecha a conta. Então, mas essa coisa nova que você está criando, experimentando, ela tem que nascer de algum lugar. Com certeza. Né? Alguém, se não for você, não for eu, alguém vai pensar nisso. E aí, tipo assim, vira a grande ideia. Uau, que demais! Olha o que a pessoa descobriu, né? A custa de quanto sofrimento foi isso, exato, né? Então seja você essa pessoa, né? De você descobrir ali, de você experimentar uma técnica diferente, um processo legal, né? Uma coisa inovadora, né? Tenha certeza que alguém no mundo de repente já fez isso, mas descubra você, né? E divida isso com o mundo. Isso é o que eu tenho feito nos últimos 10 anos aqui, né? Pensando em projetos, botando a mão na massa, fazendo e mostrando todo esse passo a passo para vocês, para incentivá-los a fazer. Tem várias técnicas que estão englobadas aí dentro do universo da luthieria, né? Fala de algumas, tipo, para eles verem que tem a ver com o universo da madeira mesmo, da marcenaria, que assim como você usa na guitarra, você pode usar num móvel, numa porta. Uma coisa muito simples, corte em ângulo. Aqui tem no canal do Oficina de Casa tem várias formas de se fazer corte em ângulo. Sim. Eu faço bastante em construção isso, né? Até customização, quando você precisa criar uma peça ou algum gabarito, um jig, alguma situação. Cara, isso é fantástico. Até então, eu desenhava e cortava de qualquer jeito, na serra de fita, sei lá, era o que eu tinha ali, né? E você nessa época, você não tinha, vamos dizer, o interesse de buscar novas... Não tinha, porque eu não sabia que tinha gente explicando porque assim, eu não sabia pra onde ir, tá? Eu sei cortar sim. Mas como é que eu sei se existe outras formas? Como é que eu busco isso, né? Tá. Como é que eu busco outras formas de se fazer? Se eu nem sei que existem outros processos, né? Então, para você descobrir tudo isso, você tem que ir se engajando nos outros assuntos, que do nada, quando você está vendo um vídeo de, sei lá, um gato comendo não sei o que lá, e você achou uma solução, putz, eu posso ir por esse caminho. Tá.
sabe? Então você está envolvido. Quando você está envolvido, a coisa acontece. E aí as informações vão vindo conforme você vai se movimentando, né? Então, o corte em ângulo, a marchetaria, tudo isso tem lá no meu Instagram, tem bastante coisa de técnica bacana lá que eu vou fazendo, assim, que são coisas únicas. Eu não repito o processo, a peça é única para aquela pessoa. Marchetaria... Você faz ação específica naquele momento. Entalhe, mudança de formato, anatomia, sei lá, alguma incrustação diferente. Inlay tem bastante, eu amo fazer inlay, que é uma das atividades que eu mais gosto. Então esse tem bastante. Se você não sabe o que é inlay, vamos mostrar? Vamos mostrar. Esse é simples, mas é inlay. Essa guitarra é a guitarra que foi feita no nosso curso, de cabo a rabo. Então o projeto inteiro dela está lá e é com esse projeto que você aprende a fazer a sua guitarra em casa. E inlay é essa interferência aqui, que é um enxerto de uma lâmina de madeira, né? Ou acrílico, ou madrepérola, são vários materiais que você pode inserir na madeira para dar uma estética bacana. Eu vou aproximar a câmera para vocês olharem. Mas o que é? Vamos dizer, é uma vertente da marchetaria, né? A marchetaria lida com folhas de madeira, né? Com pedaços de madeira que você compõe e depois fatia, né? E cria os desenhos. Aqui no caso, ela tirou ela pegou uma... Na própria escala. Uma lâmina de embuia, de né? sobra, sobrou uma parte da escala, né? A gente fala, o que a gente faz, né? Vamos fazer uma coisa diferente? E tipo, foi na hora, essa parte não estava naquilo que a gente está falando de projeto, de você criar e pensar. Isso aqui saiu depois e acontece isso também. Olha, isso daí é um inlay. São duas folhas, né? Então esse espaço ele precisou ser rebaixado na mesma espessura da lâmina de madeira, e isso você fez com a tupia. Ou um pouco mais raso, e você depois dá o acabamento com lixas para nivelar a peça, que é mais seguro, né? Você nivelar a peça futuramente, né? Então, por exemplo, esse detalhe, você poderia ter um tampo de mesa com uma interferência dessa, justamente para poder fazer aí um detalhe no seu móvel, né? Então, veja, as coisas se misturam. Com certeza. Né? Outros inlays estão aqui no braço da guitarra. Vou colocar assim, ó. Assim dá pra ver ela. Aqui, ó. E são as marcações, Essas né? marcações são bolinhas mesmo normais, elas vendem prontas, inclusive, em medidas específicas, que você pode colocar, você pode fazer a sua com serrinha copo, na furadeira, ou, enfim, né? Depende do material que você está usando. Isso aqui você pode cortar manualmente também. Essa aqui também já era pronta, mas você pode criar a peça. Você fazer um desenho e cortar, dar acabamento e incrustar na madeira. Legal. Eu já vi guitarras que Eu já vi... Parar de balançar aqui. Eu já vi guitarras, desenhos que ela fez, guitarras temáticas, né? Que tinha um que era um arame farpado, né? Lembra que você me mostrou uma... Lembro, que eu estava tirando uma dúvida, né? Isso. Então, assim, tem vamos dizer, o desenho de um arame farpado incrustado na coisa, né? Cada uma, gente. Isso aí não é nada. Daí sai muito mais. Tem coisa muito, muito maluca. Isso é legal, né? Porque isso envolve criatividade, isso envolve técnicas, envolve o lidar com materiais e assim, envolve design, né? Então, em vez de você fazer sempre do mesmo jeitinho, né? Se arrisque, faça coisas diferentes. Eu, aqui na oficina de casa, eu me arrisco direto, né? Eu estou sempre, assim, eu tenho muita imagem, por exemplo, do Pinterest de referência, né? Para eu me inspirar. Não digo de copiar as peças, você pode até reproduzir uma peça que você veja, mas pegar um detalhe de uma peça, um detalhe de outra e você incorporar no seu projeto, né? Isso é muito legal. Eu faço a mesma coisa. A referência você vai aproveitando, assim, automaticamente, você vai tendo as referências, automaticamente elas aparecem na situação certa que você está envolvido. É muito legal isso. Por isso que é bom pesquisar bastante, né? Sim, com certeza. Que mais a gente tem para falar para esse povo? Se você tiver dúvida em relação ao que a gente está falando, dúvidas aí da luthieria, coloca no chat, tá?
Mas para responder depois, enquanto a gente está aqui, essa live está sendo gravada, né? A gente vai responder essas dúvidas durante o chat, né? Que a gente vai postar hoje à noite. Mas se a sua dúvida você assistiu depois e tal, coloca nos comentários, tá? Faz uma gentileza, pega 2 copos aí, água. Opa! Que eu não saí aquela hora porque eu tô com o microfone aqui. Então o que acontece? Se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários, né? Se você quiser conhecer o nosso curso de como fazer guitarras, entra no nosso canal, Oficina de Casa, no nosso site, oficinadecasa.com.br, para você conhecer lá o nosso curso o programa, né? Do qual nós ensinamos a fazer uma guitarra em casa, tá? Tem o curso de Cigar Box, que é essa guitarrinha aqui, olha, feita com caixa de charuto, tá? Então tem... Opa! Obrigado. Então a Cigar Box é um outro modelo que está lá à disposição para se aprender a fazer. É uma guitarra de 3 cordas, né? Você amplifica ela e tira um som assim bem único dela, né? A Paula é especialista em fazer Cigar Box. Ah, isso é muito bacana. É uma das Ela já fez algumas assim incríveis, com caixas, mas isso aqui é uma caixa de charuto, né? Se você não acompanhou a Oficina de Casa, nunca viu, né? Agora, olha a cereja do bolo que ela vai mostrar. É o seguinte, o Marcelo estava falando desse lance de se arriscar, conhecer novas técnicas. Ele, ao contrário de mim, ele tinha muito... Quando eu comecei na luthieria, eu não tinha experiência nem de luthieria, nem de marcenaria. Então, o meu conhecimento foi mais voltado para a luthieria, né? Quando eu vim fazer o curso aqui com o Marcelo, ele já tinha toda a experiência de marcenaria. Então, a visão dele foi outra. Então, aí eu pergunto, Marcelo, como foi para você construir essa guitarra? Olha aí. Essa aqui foi o projeto do Marcelo. Ele projetou, trabalhou a precisão. Sim, todos esses pontos. O acabamento. A gente dividiu as atividades entre as guitarras que a gente fez. Ele fez um pouco dessa, um pouco daquela. Eu fiz um pouco daquela, um pouco dessa. Mas ele criou essa guitarra. Do nada, ele nunca tinha feito uma guitarra. E aí? Sim. Como foi? Então, para mim foi muito tranquilo. Como eu vejo a questão da guitarra e da luthieria? Existem as questões técnicas, né? As questões técnicas, elas são muito específicas, que estão ligadas ao quê? Medidas, posição de peças e tudo mais. Agora, o lidar com o material, eu sempre tive facilidade, principalmente com a madeira, né? Sei as técnicas, sei como processar e tudo mais. Então eu resolvi fazer uma guitarra temática, se vocês estão vendo aí. A cara da Oficina de Casa. A cara da Oficina de Casa, né? E aí, essa guitarra esbarra num monte de coisa. Ela foi feita com madeira de demolição. Então, essa madeira aqui mais escura é a peroba. E essa outra aqui é uma madeira clara. Ela lembra um marfim, mas ela não é marfim. Uma madeira, inclusive, fedida. O braço é marfim, né? O braço é marfim. O braço é marfim, o braço é marfim, olha. Essa guitarra, essa madeira o Ney achou numa caçamba, né? E eu acabei usando ela aqui nessa combinação, né? Que ficou muito legal. Então aqui, o que eu fiz? Foi uma guitarra feita, uma customização. Uma customização não, foi uma ideia, um projeto. Não, um projeto exclusivo. Exclusivo, né? Tem esse formato de cabo de serrote, né? Então, assim, tem tudo a ver com oficina de casa, né? Com a questão do faça você mesmo e tudo mais. Então, aqui, eu elaborei nessa guitarra todos esses pontos, o projeto, né? Isso daqui, inclusive, tá para ser publicado, né? A gente vai lançar os detalhes principais dessa guitarra num outro curso, né? Justamente para te inspirar a você criar a sua peça, a sua guitarra. Pode ser uma guitarra, como pode ser um móvel, né? Eu não sei se vocês já viram no Pinterest, no YouTube, uma imagem que é uma fita cassete. É uma mesa de centro, onde você tem uma fita cassete feita de madeira. Ai, lindo! E aí tem um vidro por cima. Muito legal. É uma mesa grande, deve ter 1,20 m por, sei lá, 60, 70. Mas é a reprodução de uma fita cassete, né? Quem é novo aí não sabe nem o que é fita cassete.
Ah, procura no Google, vai. Procura no Google, exatamente. Põe lá, o que é fita cassete? Ah, também não sei o que é. Não, então procura no Google. Alexa. E assim, ficou uma peça muito legal, muito original, né? Então essas releituras, essas coisas são muito legais de você se colocar o desafio. E nem sempre as pessoas são... Nem sempre as pessoas são óbvias também, né? Sim. Às vezes é uma referência, sei lá, vai fazer a guitarra serrote, de repente ele tivesse só esse desenho Essa da pontinha, ponta, né? entendeu? Mas que pra ele representasse isso, né? Então, isso varia muito de pessoa pra pessoa, até porque cada um tem um gosto, né? Sim. Então, qual que é o lance? O lance é você tornar real um projeto. A gente, essa guitarra ela já apareceu em alguns momentos e tal, e teve gente que falou, ah, não gostei e tal. É gosto, né? A ideia aqui realmente era uma guitarra temática em função do que a gente tem aqui, né? Do que a gente se propõe a fazer. Mas como eu estava falando, aqui eu usei as técnicas de marcenaria, que eu conheço, né? A parte técnica eu absorvi com muita facilidade, porque realmente o que é? É a precisão do projeto e a precisão de você implementar esses detalhes técnicos, né? Então a escala, a medida, tudo certinho, tudo alinhado, né? Tudo isso você aplica na marcenaria da mesma forma, igualzinho, né? E por fim o acabamento, né? Olha o acabamento que ficou essa guitarra, ó, ela foi envernizada com Verniz PU brilho. Verniz PU brilho, né? Inclusive eu comecei a invernizar essa guitarra aqui na oficina, né? Mas eu não tenho aqui um espaço específico legal para fazer. E aí ela foi finalizada por um profissional que atende a Paula, né? E bem ou mal é uma situação tóxica também, né? Que é prejudicial à saúde, ao ambiente, também não é uma coisa assim, vamos montar uma cabine e sair pintando. Exatamente. Também tem certas restrições, né? Exato. Mas o que é? A gente aqui esbarra no acabamento. Olha, ela ficou, eu diria, espetacular, ó. É uma peça que se você pegar na sua mão, você vai falar, uau, eu fiquei muito surpreso com o resultado o resultado final dela. E esse brilho que ela tem, ela ressalta o quê? Os detalhezinhos de machucadinho da madeira de demolição, né? Então, é isso, você precisa abrir a sua cabeça para ideias legais, né? Com certeza. Agora você perguntou, né? Como foi fazer essa guitarra? Já com uma bagagem de conhecimentos técnicos de máquina, de manuseio de madeira, né? Como é que foi encarar um projeto que até então você não tinha se envolvido, certo? Sim, eu sempre tive esse sonho de fazer uma guitarra, né? Por isso que a gente convidou a Paula, né? Chegamos nela, conhecemos e tal. E tipo assim, vamos fazer um curso de como fazer uma guitarra. Eu tinha essa vontade, né? Assim como eu tenho vontade, por exemplo, de fazer aquelas canoas, não, eu tenho essa vontade, ainda vou fazer isso um dia, né? Eu quero pendurá-la aqui em cima no teto da oficina, porque eu acho realmente incrível aquele trabalho. Então assim, é você se colocar desafios, procurar peças bonitas, né? Ou trazer da sua cabeça mesmo, se liga aí no todo, né? E deixa a inspiração fluir e assim, vai fazendo, cria, entendeu? Mas e aí, como é que foi a sua... Foi uma experiência incrível. Ao mesmo tempo que a gente fez a outra guitarra, essa aqui foi acontecendo em paralelo, né? E eu fui processando, né? Lógico, foi amadurecendo a ideia, né? Não é assim, chegar, tá pronto, a ideia aparece na cabeça. Exatamente. Né? Esse desenho aqui, ele foi feito, ele mudou, eu fui pensando nas curvas, né? Tudo aqui, todas essas curvas, teve um trabalho, né? Um trabalho de executar ela e tudo mais. Eu soltei um vídeo ontem mostrando como fazer uma tábua de corte usando a serra tico-tico e a parafusadeira, né? E aí o Bates, nosso aluno, falou, mas e o desenho, né? Pô, Bates, o desenho você faz, você cria, você inventa, entendeu? Treine os seus olhos para você olhar um projeto, olhar alguma coisa que você está vendo na sua frente, treine a sua mão para reproduzir aquilo. Faz um cabo de serrote, ó. Um cabo, por exemplo. Guarda a imagem, né? E faça, por exemplo, esse cabo de serrote de alguma forma, para ser uma tábua de corte, por exemplo, sei lá. Um corpo de guitarra. Um corpo de guitarra, né?
Mas é isso, treine o seu raciocínio, treine os seus olhos para você reproduzir as coisas, né? E ó, vou ser sincero, a experiência de fazer a guitarra foi incrível, né? Eu realmente nunca tinha feito guitarra. E essa troca com a Paula, juntando as expertises, né? Eu falando de madeira, processando a madeira de diversas formas diferentes, e ela me trazendo a parte técnica da guitarra, foi show de bola. O resultado tá aí, certamente tem alunos nossos aí de luthieria no chat. Coloquem aí o que vocês viram no nosso curso, como está sendo fazer esse curso, para outras pessoas terem esse depoimento aí de vocês. E se sentirem confiantes também para se arriscarem em uma coisa diferente, assim como o Marcelo, que nunca tinha feito a guitarra, né? Tem muito aluno do oficina também, né? Que migra também para o curso, né? Pro curso de guitarra. Você tem conhecimento de marcenaria, para fazer isso aqui é tranquilo, porque o curso de como se fazer uma guitarra, ele é muito simples, né? O que vai ter medidas diferentes, inclusive tem plantas de outros modelos lá, se você não quiser fazer o que a gente está sugerindo, você não é obrigado também, né? Você pode ir lá e escolher outro. Sim. Ou criar, que é o mais legal. Então, no curso tem PDFs com sugestões de formatos e tudo, e você, né, e assim, tem grupo de Telegram para você trocar, tirar dúvidas, né? E aí a Paula pode, por exemplo, arrumar outros desenhos, caso você queira. Agora, tem uma vasta... Nossa, tem tantos lá que ainda não me pediram outro. Então, mas na internet tem uma vasta... Mas lá no próprio curso tem o link lá para a pessoa, tem um site lá que tem inúmeras plantas de muitos instrumentos. Só que assim, eu particularmente, como sou da customização, da criação e da arte, a minha sugestão vai ser sempre criar o seu próprio desenho, para não copiar coisas que já tiveram o mesmo trabalho que a gente para criar. Agora, pensa em você juntar duas paixões, marcenaria, luthieria, 3 paixões, né? E música. Aí sim. Música lava a alma. Sucesso total. Exatamente. Eu pedi para Paula trazer um amplificador para a gente fazer um sonzinho aqui com a guitarra. Mas ela disse que... Tá aqui, ó, tá vendo? O amplificador aqui. Ok. Curtiu? Mas ela falou que distorce e tudo mais, então ela acabou não trazendo. Mas a gente, em algum momento, a gente vai gravar programa isso, grava um som e mostra para vocês. Aí faz um churrasco. Ó, tá vendo? Os desdobramentos de uma guitarra. Bom, pessoal, a ideia dessa live era justamente fazer esse link, né, da marcenaria com outras possibilidades, como fazer uma guitarra, né, e falar dessa... Eu não sei quanto tempo a gente já está aqui falando, deixa eu ver aqui, 56 minutos. Eu vou aproveitar então, essa questão, assim, as pessoas certamente têm resistências em entrar para novos universos, principalmente o universo da guitarra. O que você tem para dizer para quem de repente está pensando, gostaria, ou adoraria fazer isso, mas eu não sei, eu não consigo, eu não tenho habilidade. Você, que é do universo da guitarra, que dá aula, que ensina e que atende essa sua profissão, o que você pode dizer para essas pessoas? Como, vamos dizer, como encorajamento, ou mesmo assim, tipo, referências, né? Primeiro encorajamento tá aqui o Marcelo junto no curso, que vai ensinar um monte de noções básicas de marcenaria para você ficar com um incrível suporte técnico para construir uma guitarra. Ponto. A segunda coisa fazer a guitarra não é um bicho de 7 cabeças, é o lance do envolvimento, né? Se você tem muita vontade de seja fazer guitarra uma coisa tão diferente quanto uma guitarra, e a guitarra vai te trazer essa experiência de se arriscar em novas coisas, faz o curso da guitarra. Ele é uma coisa simples, assim, por mais que você não faça, assista os vídeos. Né? Aliás, a primeira sugestão que a gente dá para quem está comprando os cursos é assiste os vídeos primeiro, se envolve, né? Pesquisa, vai ver o que as pessoas estão fazendo, porque assim, não adianta a gente também só empurrar e a pessoa não incorporou a ideia. Né? A ideia de fazer uma guitarra. Então, o lance é você se coloca torna parte do seu dia a dia pesquisar sobre isso, se envolver um pouco mais, nem que seja só vendo vídeos, pesquisando, você compra o curso só para assistir. Tem gente que compra o curso para ter de biblioteca, que eu já sei disso, porque a pessoa usa como referência em alguns momentos e a pessoa não faz a guitarra, mas ela usa para outras situações dela, né? Olha que legal. Então,
a gente limita muito, né, as coisas, né? Eu comprei lá um curso de couro, como mexer com couro lá. Cara, eu não faço isso, mas tem algumas técnicas de como ele usa a ferramenta em determinadas situações que eu aplico em algumas customizações e tá tudo bem também. Legal. É perfeito, né? Então eu acho que falta uma coisa que é legal é o envolvimento. Você se envolvendo, você cria esse encorajamento para colocar a mão na massa de repente, né? A sua pesquisa que você faz, o que eu posso fazer? Eu vou desenhar primeiro, vou desenhar aqui. Nossa, ficou bonito, deixa eu procurar que madeira combina. Você vai se envolvendo, a ponto quando você vê, você já tá lá no curso fazendo sua guitarra e mostrando pra gente, olha o que eu fiz. E aí é dizendo fantástico. que eu que fiz, né? Se tem aluno nosso aí, eu sei que tem aluno da luthieria, coloca aí como foi a sensação, coloca no chat como é a sensação de dizer para as pessoas, fui eu que fiz essa guitarra. Essa sensação ela é incrível, não só com a guitarra, mas com qualquer coisa que você faça. Né? Você faz um prato de comida, põe na mesa para as pessoas comerem e fala assim, olha o que eu fiz, né? Quando tá bom, putz, alimenta a alma. E você quer compartilhar para que mais pessoas se contagiem com essa vibração, né, do que você fez, né, que as outras pessoas também podem fazer. Exatamente. E é essa coisa, né, você se coloca o desafio, você faz, você termina, você expõe para as pessoas, né, porque quer queira, quer não, você está fazendo para você e você está fazendo para os outros também, você está fazendo para Deus, né, para o mundo, para o universo, né? Então, quando você cria alguma coisa e você está dividindo isso, você está inspirando as pessoas, isso vai fazer uns puta bem para você, né? Isso é realmente inspirador, né? O que é a palavra inspiração? É inspirar a ação, né? Então, isso tem tudo a ver na nossa vida como um todo. Let's do it! Isso aí! Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por você ter vindo aqui hoje. Apesar da live ser gravada, né? A gente vai estar com vocês aqui agora. Agora que vocês estão começando, vocês vão assistir a live e a gente vai interagir com vocês, tá? Terminou a live, você tem dúvida, quer dividir, de repente, a sua experiência com a gente, coloca nos comentários, putz, olha, penso em fazer, eu já fiz, eu estou fazendo, sou aluno, tenho muita vontade de fazer, coloca aí a sua história. E a gente, dentro do possível que a gente puder dividir com vocês de informação, trocar, ajudar, a gente vai estar à disposição, certo? Perfeito? Então a gente encerra por aqui, já bateu aí 1h02. Vamos pro churrasco agora. Vamos pro churrasco. Um grande abraço para todos, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E deixa aí o seu like se você curtiu esse bate-papo aqui, se você curtiu aí a ideia de fazer uma guitarra, né? Ou se você curtiu a ideia de entrar no universo da madeira e da marcenaria. Oficina de Casa, além do curso de como fazer uma guitarra, tem outros cursos de marcenaria, marcenaria do zero, marcenaria criativa e por aí vai. Inclusive marcenaria feita com poucas ferramentas, que essa é a nossa proposta, é tornar a marcenaria acessível. Acessível com um senhor acabamento, com um resultado final top, tá bom? Acesse oficinadecasa.com.br, entra no canal dela, no YouTube, Pauleira. Só Pauleira, vai achar em primeiro. Pauleira já vai achar o canal dela e ela tem também o perfil dela no Instagram. E a Oficina de Casa também. Segue a gente aí no Instagram, no Facebook, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Paulo. Valeu. Vai ter churrasco mesmo?